Irmão Patrício, quem foi o autor deste livro? Esse trimestre falamos acerca do Evangelho de Marcos. E esse autor foi, na verdade, o João Marcos, aquele mesmo que era filho de uma Maria. Atos capítulo 12, versículo 12, nos apresenta que a Maria era uma pessoa apaixonada pela mensagem e a sua casa era uma pequena igreja onde albergava os seguidores de Cristo, os cristãos. E o seu filho, João Marcos, quando era pequeno, era jovem, e mais tarde acontece uma maravilha na vida de João Marcos e decidiu seguir ao Barnabé e também ao Paulo. O que aprendemos com Barnabé em relação ao autor deste livro, deste evangelho? O que nós aprendemos? O Barnabé e o Paulo andaram juntos porque foram separados pelo Espírito Santo para levar a mensagem aos gentios. E esse jovem, João Marcos, seguia-os, né, para ajudá-los na mensagem, também para aprender, ser missionário. Só que acontece, ele desiste. Por causa, Ellen White nos conta no livro Atos dos Apóstolos que, por causa de muitas situações que aconteceram nas viagens, o amado João Paulo acabou desistindo. Depois de desistir, depois de algum tempo, o Paulo e o Barnabé queriam voltar nas cidades de onde pregaram a mensagem e acharam por bem, ou seja, quem achou foi o Barnabé, achou por bem convidar de novo o jovem João Marcos para fazer companhia a eles. O que não pareceu bem ao Paulo, mas é que o que estava acontecendo é a segunda chance que o Barnabé estava a dar a esse jovem depois de desistir. É importante que, por vezes, nós enfraquecemos na fé, mas devemos reanimar nossos irmãos. Concernente essa grande experiência, Marco apresentando Jesus como servidor, que conselho você deixa para os cristãos do século XXI? É bem verdade que nós somos seguidores de Cristo, É porque seguimos a Cristo. E como seguidor de Cristo, alguém que seguimos a Cristo. Quando nós estamos a seguir alguém, se alguém ir para a direita, nós vamos fazer o quê? Vamos para a direita. No 10 minutos da experiência que o nosso irmão fez, servindo alguém necessitado. E assim nós devemos ser bons samaritanos. Por que houve controvérsia entre Jesus e os líderes religiosos? Jesus quer mãos puras ou coração puro? Nessa lição nós aprendemos que Jesus quer coração puro. Então, nessa controvérsia, podemos ver em Marcos 7, versículos 6 a 8, nós ali conseguimos ver que eles valorizavam muito mais a tradição do que valorizavam os mandamentos de Deus. Então, eles, e essa tradição era mais ou menos sobre lavar as mãos. Eles queriam que Jesus lavasse as mãos antes de comer. Então, eles falaram assim, por que os teus discípulos estão a comer sem lavar as mãos? Então, Jesus tocou no ponto. Não que Jesus estava contra a lavagem das mãos, só que ele estava contra a tradição que estava acima de guardar os mandamentos de Deus. Então, Jesus falou assim, o mais importante que se quer, a limpeza que se precisa é a limpeza do coração. Porque do coração é onde sai a prostituição e as coisas ruins. Então, eu quero que o coração seja puro. Essa explicação ele deu aos discípulos, essa explicação dá para nós. Por que Jesus ensinava por parábolas? Jesus não deveria falar diretamente, porque naquela época considerava-se como algo blasfêmio. Então Jesus, ele usava a parábola para que os fariseus, os doutores da lei, compreendessem a mensagem que Jesus trazia para o povo. Mas naquela época as parábolas eram mais dirigidas para os líderes religiosos, porque eles não entendiam a missão de Jesus aqui na terra. Então, sempre que Jesus estivesse reunido com os discípulos e com a presença dos fariseus, então Jesus não se dirigia diretamente, porque naquele momento, se ele falasse diretamente, era considerado como blasfêmia. Então, ele usava a parábola para transmitir uma lição, para transmitir uma mensagem, a fim de que as pessoas entendessem, principalmente os líderes religiosos, entendessem a missão de Jesus aqui na terra, com o objetivo de engrandecer o nome de Deus. Marcos apresenta-nos o princípio do Evangelho de Jesus. Ele logo começa assim. E quando Jesus ouviu que João Batista foi preso, ele foi para Galiléia. Mas para fazer o quê?
começou a sua pregação. E ele dizia que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. E ligar essas frases, né, o tempo está cumprido, arrependam-se, né, o reino de Deus está próximo, ligando com Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 7, quase que é a mesma coisa. Porque aqui nos apresenta o tempo está cumprido, lá nos apresenta que é chegada a hora de quê? De juízo. E em seguida o anjo diz, tema o Senhor e dai glória. Adore aquele que fez o céu e a terra e as fontes das águas. Adore. Então, uma restauração daquilo que o povo perdeu, que nós também devemos fazer. Essa mensagem foi justa para o Messias pregar. Agora, nossa mensagem é ir buscar as pessoas para que voltem a adorar Deus conforme Ele quer. Ele como Senhor. Então essa mensagem tem muita aplicabilidade no nosso tempo. Temos uma lição a aprender concernente a essa mensagem? Temos. Qual? Quer dizer, não podemos ficar calados. Eu quando estudei essa lição, fui buscar um sinal. Um sinal. Qual foi o sinal? Jesus, ao perceber que João Batista foi preso, só assim que ele começou. E muitos de nossos pioneiros adventistas já morreram. Quer dizer que cessaram o seu labor aqui na terra. Agora nós é que devemos dar continuidade à mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Então, toda a nossa responsabilidade. Esse é o sinal. Morreram, cessaram. Nós vamos continuar. Amém. E compreenda de que você nasceu com um propósito. Você nunca deve subestimar o valor que você tem. O valor que você representa para a sua família, para a sua comunidade, para os seus filhos, para a sua mulher, para a sua mãe. Porque se você está presente, as coisas têm que ser diferentes. Eu muitas vezes fico a pensar assim, eu não imagino ver as minhas filhas sem eu, pai delas. Eu acho que para minhas filhas, o momento mais infeliz que elas vão ter é quando aquele telefonema um dia tocar. Os irmãos sabem o que eu estou a falar. Vai doer. Eu não imagino quando chega o dia que a gente tem que dizer assim, acabou, já não posso fazer mais nada. É efetivo com a vida que te deram, porque essa vida é emprestada. Deus nunca te dá a vida para embelezar. Não. Deus não precisa de bonecos. Deus, quando te dá a vida, é porque Ele sabe que há alguma coisa que Ele precisa fazer por intermédio de você. Há alguma coisa que Ele vai fazer com seu caráter, com a sua pessoa. E ali cantou o hino e cantou muito bem. Cada um de nós tem que ter a certeza de que eu sou um instrumento de Deus. Quando Ele quiser me mandar, ali onde Ele quer que eu vá, eu irei. Os irmãos não imaginam o privilégio que você pode ter quando alguém corre na tua casa, na tua direção, na tua pessoa. Assim, nossa, ainda bem que eu te encontrei. A pessoa está feliz e diz, ainda bem que eu te encontrei. E você diz assim, o que se passa? Meu irmão, preciso da tua ajuda. Preciso de ti. Sabe? Quando esse momento acontece, o céu está assim. Vamos ver o que ele vai fazer. É sempre um privilégio ter encontros com pessoas especiais, sobretudo num dia especial como o sábado. O sábado é um dia em que Deus cria memórias brilhantes na mente dos seus filhos, e termos esse encontro aqui foi um tempo de muita qualidade. Deu para ver os dons, diferentes dons, habilidades que Deus deposita à sua igreja. Fico feliz em ver uma igreja, apesar de ser pequena em dimensão, mas muito grande em sabedoria, simplicidade. Espero que este potencial da juventude possa crescer
e todo o vosso saber, o vosso conhecimento seja aplicado para a honra e glória do nosso Deus. Continuem fortes. Devemos conservar a nossa salvação, nunca nos esquecermos de que a salvação é de graça, mas que entrar no céu é preciso fazer a vontade de Deus. E foi proveitoso porque Deus ajudou, conseguimos aproveitar muita coisa boa e mais do que aproveitar, sempre pôr Deus em primeiro lugar, porque quando nós metemos Deus em primeiro lugar, automaticamente a nossa jornada com Jesus vai de forma eficaz e não só, isso é necessário uma preparação diária, né? É necessário uma preparação diária para que assim Deus esteja sempre no centro da nossa vida. Então o programa foi muito bom, conseguimos aproveitar o máximo possível para o nosso crescimento espiritual. Isso sirva de uma lição para que dos outros programas que poderão vir, nós então possamos ser o porta-voz para dar exemplo naqueles que também querem aprender. Então, foi muito bom, deu para aproveitar muita coisa. Queremos primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. E falando deste 13º da Escola Sabatina, foi um programa maravilha e aprendemos bastante, e o Senhor abençoe a Escola Sabatina de uma forma em particular e continue com esta dinâmica. E lembre de uma coisa, que vão encontrar muita dificuldade, mas lembre que o vosso trabalho não para o homem, é para Deus. Assim como todos nós estamos aqui, glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu sempre gostei do que eu deixo. Sejamos unidos, meus irmãos, porque Cristo já morreu para nós. Então só resta no nós aceitar o nosso Salvador como único Salvador. Hoje tivemos um programa magnífico do 13º. Aprendemos acerca da família, acerca dos filhos, acerca de como administrar a igreja. Estamos aqui a partilhar consigo. E siga-nos, por favor, porque você é a nossa maior razão de existência. Este sábado foi muito bom, até porque aprendemos coisas muito boas e também aprendemos que na vida nem tudo é para levar a sério. Algumas coisas devemos ultrapassar, algumas coisas, principalmente o perdão, porque só com o perdão é que a gente vai longe. O sábado de hoje foi muito bom, até porque aprendemos sobre lar família, e lar família é o nosso dia a dia. E cada dia aprender, isso renova mais cada dia os nossos lares. E porque até o livro de Coríntios nos ensina que o amor é paciente, o amor não é ciumento. Quando uma família estiver bem, a igreja também vai estar bem. Porque aí diz que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Se os casais não estiverem bem em casa, a igreja do céu também vai estragar, sim. Porque a igreja é uma família, então assim temos que pôr em prática aquilo tudo que nós aprendemos hoje. E não só pôr em prática, também fazer as coisas boas que nos ensinaram. Respeitar os maridos e entender que cada um de nós tem um papel dentro de casa. Nós temos as nossas áreas como esposa, os esposos também têm as suas áreas. Acabamos de perceber a respeito do nosso palestrante. Ele, graças a Deus, apresentou totalmente o programa bem, conforme deve ser. E nós aprendemos a respeito daquilo que são os direitos da educação de um pai, dentro daquilo que é a base da comunidade familiar. E nós também conseguimos perceber de qual forma é a unidade do lar, quais são os aspectos que é apresentado dentro do lar para um bom desenvolvimento familiar.